Olá, como vai? Seja bem-vindo a mais um breve momento de reflexão do grupo da amizade Francisco de Assis. O GAFA, como vocês sabem, permanece em pausa de atividades, aguardando a melhora da saúde de nossa comunidade e vibrando para que retomemos nossos encontros semanais e, enquanto isso, manteremos os nossos contatos por via do WhatsApp, do YouTube, do Facebook e das atividades assistenciais que estamos prestando nesses momentos. Quaisquer informações que você queira obter, que se quiser conversar conosco, entre em contato com a nossa equipe. Aproveitamos para renovar as orientações dos bons hábitos de higiene do corpo e das mãos, a importância do uso de máscaras em locais públicos, bem como a necessidade do distanciamento social, conforme indicam as autoridades de saúde pública do nosso município, do nosso estado ou do Distrito Federal. Agradecemos àqueles que assistiram e compartilharam os vídeos passados. Muito obrigado. E se inscreveram no canal. Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail, tem o nosso e-mail na descrição e coloque nos comentários também do vídeo e assim que a gente puder, se a gente souber, a gente vai tentar responder as perguntas, ok? Veja na descrição, nós colocamos sempre as leituras complementares, caso você queira se aprofundar no assunto, nós colocamos na descrição desse vídeo abaixo. Então, é importante também que no final das nossas saudações, após terminar o vídeo, após as saudações finais, nós vamos ter um momento de prece, de oração. Se você quiser participar conosco, será muito bom, tá? Você será bem-vindo nas nossas orações. Bom, então vamos conversar sobre o tema do nosso bate-papo de hoje, que é a questão da parábola das três peneiras. Faz algum tempo, eu recebi pela internet, talvez vocês já tenham visto também, uma história intitulada As Três Peneiras de Sócrates. Sabe quais são? Muito bem. Mais ou menos assim, vou tentar contar mais ou menos com as minhas palavras. Um homem foi ao encontro de Sócrates, uma pessoa conhecida, levando uma informação que julgava do interesse de Sócrates. Aí, Sócrates, quero contar uma coisa sobre um amigo teu. Espera um momento. Antes de contar-me, quero saber se você fez passar essa informação pelas três peneiras. Disse o homem, três peneiras? O que quer dizer com isso, homem? E Sócrates explicou que, vamos fazer o seguinte, temos que peneirar o que queremos dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza que isso que queres me contar é verdade? Veio um amigo, contou, um amigo de confiança me contou. Não sei se é exatamente uma verdade. Sei, disse Sócrates. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade. Fizestes isso? Aí ele ficou assim meio desconfiado, meio envergonhado. Olha, eu devo confessar que eu não fiz esse exame. Aí Sócrates falou, então, e a terceira peneira é a da utilidade. Pensastes bem se é útil o que viestes falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, não é bom, nem útil, então, homem, é melhor que guardes essa informação apenas para ti. Muito interessante, não acham? Já conheciam essa história? Trata-se de uma história que, de uma forma simples e direta, nos faz pensar como deveríamos ser prudentes ou cuidadosos ao emitir uma opinião sobre alguém, sobre alguma coisa ou algum fato. Mas vocês notaram que o título de nossa reflexão de hoje não é As Três Peneiras de Sócrates? Não, é a parábola das três peneiras. Sabe por quê? É que o título As Três Peneiras de Sócrates e seu conteúdo, em parte,
não passaria por uma das peneiras indicadas na história. Sabe qual é? A peneira da verdade. Aí você me perguntaria, mas você acabou de falar que essa história é boa. Eu vou me explicar. Apesar do seu valor, a história não passa pela peneira da verdade como muitas pessoas acreditam e repassam a história nas redes sociais, pois não foi escrita por Sócrates ou por um dos discípulos que escreveram sobre a vida dele, os únicos dois, Platão e Xenofonte, e por um de seus contemporâneos, que também escreveu sobre Sócrates. O terceiro seria o Aristófanes, que escreveu uma sátira sobre Sócrates chamada As Nuvens. Aliás, como Jesus, Sócrates nada escreveu. Sócrates, a quem Platão chamava de o mais justo dos homens, era o exemplo vivo das virtudes gregas, da sabedoria, da coragem, da temperança e da justiça. Aliás, como já conversamos anteriormente no vídeo O Senhor do Anel e a Justiça do Rei, que está aí no nosso canal, a mais importante de todas as virtudes, segundo Platão, é a justiça, por ser o fruto da harmonia entre as três primeiras, quando elas, numa sociedade, são praticadas. Além disso, existem outras histórias com o mesmo tema, praticamente idênticas, inclusive no que tange à linguagem da parábola das três peneiras, como denominamos, mas que trazem como personagens Salomão, Buda, em vez de Sócrates. A parábola das três peneiras não foi um fato ocorrido com Sócrates, infelizmente, pois a história é muito diferente da forma como Platão escreveu seus diálogos, em que Sócrates era a personagem principal. Uma das referências mais antigas que pesquisamos desta parábola está em um pequeno livro editado em 1872, chamado Miscellaneous Poems, de Mary Ann Pitsker, que contém o texto quase idêntico ao da nossa história de hoje, mas que não se refere a Sócrates ou a qualquer outro personagem famoso. Eis aí um dos maiores problemas da comunicação nos tempos modernos e da internet, razão pela qual os princípios de verdade, bondade e utilidade exaltados na parábola das três peneiras são tão importantes nos dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas compartilham histórias e notícias de todos os tipos, sem checar a fonte, sem se preocupar com a veracidade, com a bondade e com a utilidade, e sem qualquer comprometimento com a razão e a sensibilidade do próximo. Basta que alguém pegue uma frase qualquer, assine como o nome de uma pessoa, como por exemplo Sócrates, Platão, Papa Francisco, Shakespeare, Jesus, e pronto. A frase ou notícia se espalham na rede como um vírus. Tanto Platão como Sócrates tinham por meta levar as pessoas ao encontro da verdade, a livrar-se do pensamento comum por meio do uso da razão e da sensibilidade, para fazê-las questionar a realidade e não simplesmente repassar conceitos a torto e a direito, sem antes examiná-los a fundo. Se você acredita em algo, não importa o que, ideologia de esquerda, de direita, de frente, de costa, OVNIs, medicina alternativa, religião, alguma corrente filosófica, a cura da pandemia, e com a melhor das intenções deseja transmitir esse conhecimento para outras pessoas, sugiro então refletir nas palavras atribuídas ao Mestre Jesus, quando no capítulo 12, versículo 36 e 37 do Evangelho de São Mateus, nos diz: Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem pela prestação, dela prestarão conta no dia do juízo, pois a partir das tuas palavras será justificado, e a partir
das tuas palavras serás condenado. Esteja, portanto, preparado para transmitir uma palavra verdadeira, conduzindo as opiniões para o bem comum. Passar adiante notícias inúteis ou minimamente duvidosas, está em dúvida? Não transmite. Não sugere isso, educação, essa transmissão, ou apreço pelo próximo. Pelo contrário, demonstra uma certa dose de maturidade, um misto de imprudência e insensibilidade sensibilidade pouco apurada, aspectos que vão no sentido contrário ao cuidado que Jesus nos recomenda para que a verdade e o bem sejam valorizados em tua comunicação com os outros. Algumas vezes nos perguntamos, mas não haverá casos em que é conveniente revelar o mau procedimento de outra pessoa? O espírito de São Luís, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nos recomenda que, mais ou menos com essas palavras, se as imperfeições de uma pessoa prejudicam só a ela, nenhuma utilidade há em divulgá-las. Entretanto, desde que a fala e os atos dessa pessoa ou instituição possam acarretar prejuízo a terceiros, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um verdadeiro dever. Assim, vamos louvar e utilizar com respeito os meios de comunicação que nos aproximam e nos conduzem ao encontro do saber, das artes, dos amores, da solidariedade entre os povos, da edificação do progresso humano em todas as áreas e da comunhão com Jesus e com Deus. O GAFA lhe deseja muita paz e realizações no bem. Uma boa semana e até a próxima. Senhor, Pai de todos nós, te agradecemos pelas comunicações, pela fala, pela internet, por todos os meios que o Senhor nos possibilita a alcançarmos um estágio mais amoroso e avançado de convivência. Leva, Senhor, a todos aqueles que trabalham na área da saúde, a todos os governantes que cuidam também de conduzir a comunidade, para que eles sejam bem inspirados na condução das diretrizes para a saúde e o bem comum. Abençoa, Senhor, todos aqueles também que estão desencarnando nesses dias, seus familiares, nossos irmãos e irmãs, nossos familiares também, para que todos eles tenham paz, saúde e harmonia. Em teu nome, nós agradecemos por esta tarde, por esse dia. Que assim seja.